Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Telmo, eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Marília, e congrego na AD Central de Garça. Meu nome é Miralva, sou casada com Telmo, faço parte da mesma igreja. Eu saúdo com a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10. Provai se os Espíritos são de Deus. O texto abre: Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se tiveram levantado no mundo. 1 João 4:1. A nossa verdade prática nos fala assim: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos. A nossa leitura bíblica está no livro de Neemias, no capítulo 6, do verso 10 ao 14. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21. E em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 29. O irmão pode dar uma pausa, ler os versículos e voltar. Essa lição é muito importante, que ela é muito atual. A introdução. Essa é uma lição, é uma continuidade da lição 9, onde vimos as diferentes formas de ataques do inimigo. Vamos estudar nessa lição como o inimigo nos ataca, através de tentações, enganos, principalmente através de falsos profetas. Vamos estudar como discernir esse tipo de ataque. No nosso tópico número 1, cuidado com os falsos profetas. No item 1, os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor às palavras dos profetas. Os samaritanos viram os profetas do Senhor trazer mensagem aos judeus e eles aceitavam. Os profetas animaram o povo a retornar à construção do templo depois de 15 anos de construção parada. Ageu e Zacarias foram os profetas mandados por Deus. Quando eles falaram as palavras de Deus, a construção não mais parou, até o seu final. E quando Neemias vai reconstruir os muros de Jerusalém, os samaritanos se ofereceram para ajudar os judeus. Ofereceram para estar com os judeus. Era uma armadilha do inimigo. Ele estava fazendo uma armadilha. Os judeus recusaram as propostas de cooperação dos samaritanos. Não queriam as suas visitas. Eles não tinham boas intenções. Queriam atrapalhar a construção do muro. Então, Sanbalat e Tobias tentaram usar um estratagema, uma estratégia. Contrataram alguns profetas. Subornaram alguns profetas para parar a obra. Tentavam intimidar a Neemias. E utilizaram quem? Semaías, para intimidar, enganar Neemias. Queriam que Neemias entrasse no templo. Isso era proibido. Que fosse até o Santo dos Santos. Isso era proibido. Um lugar que só quem podia entrar lá, o sumo sacerdote. Uma vez por ano. Então, Neemias, ele percebeu. E também tentaram utilizar a profetisa Noadias. Ela também foi utilizada por Tobias e Sanbalate. Neemias 6, 12 e 14. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Por isso o subornaram para me atemorizar e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa para me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Este fato nos remete a Balaão. Balaão era um profeta, ele aceitou o suborno de Balaque para fazer tropeçar, para fazer o povo de Deus pecar. Devemos ter muito cuidado para não termos falsos profetas em nossa igreja. Muito cuidado. No item 2, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Neemias examinou as profecias que vieram. Nós temos de fazer o mesmo para não cairmos em erro. Neemias estranhou a ordem do profeta para ele fugir. Neemias não era covarde. Deus não mandara fugir. Nós devemos fugir, Miravinha? Não, nunca. Devemos fazer o quê? A vontade resistir ao inimigo e ele fugirá de nós. Neemias 6:11. Porém eu disse:
Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias foi sábio. É. Ele podia ser morto porque entrou no Que Santo dos aquela Santos. profecia ia contra a vontade de Deus. Exato, Porque contra a lei de as Deus. ordens de Deus eram, não pode entrar no Santo dos Santos, a não ser o sacerdote. Sumo sacerdote. Quem entrar lá pode correr o risco de vida. Exatamente. Neemias viu que a ordem de entrar no templo não era de Deus. Só quem podia entrar no templo era o sumo sacerdote. E no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Era uma armadilha. O homem de Deus tem que olhar bem para o profeta. Se for uma ordem contra a palavra de Deus, não é de Deus. Qualquer profecia que vai contra a ordem de Deus, não é de Deus. Neemias 6,12. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalates o subornaram. Esse Neemias pôde concluir que não eram palavras de Deus. Ele percebeu que eles foram subornados, tanto Semaías como Noadias. No tópico 2, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. Vamos ver alguns falsos profetas na Bíblia. Primeiro, no Antigo Testamento. Vamos estudar um relato de falsos profetas. Primeiro um fervoroso homem de Deus, um fervoroso homem de Deus de Judá. Podemos ver no primeiro livro de Reis a história do profeta. Deus mandou Jeroboão para ir com o rei de Israel, o rei do norte. Jeroboão ir ao rei de Israel, que era para tentá-lo. Jeroboão era muito idólatra, estava levando o povo à idolatria, fez bezerros de ouro para serem adorados. Jeroboão estava junto ao altar queimando incenso a ídolos e Deus mandou o profeta falar a Jeroboão. 1 Reis 13, 1 a 3. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto do altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimarem incenso, e os ossos de homens que se queimaram sobre ti. E deu naquele momento, naquele mesmo dia, um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Jeroboão, ele não aceitou a profecia de Deus, porque era contra ele. E ele tentou prender o homem de Deus e levantou a sua mão para que prendesse. No mesmo instante, a mão dele secou e perdeu os movimentos. O altar se fendeu e a cinza se derramou. A profecia se confirmou imediatamente. 1 Reis 13, 4 e 5. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o, mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. A profecia se confirmou imediatamente. Essa profecia era de Deus. Deus havia dado uma ordem ao profeta. Deus havia dado uma ordem ao profeta para que ele não voltasse pelo mesmo caminho, que não comesse pão naquele lugar. É a mesma história. 1 Reis 13, 8 e 9. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me destes metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo mesmo caminho por onde vieste. Era só para ele falar para Jeroboão: você vai ser castigado. E era só para dizer isso, mas não podia ficar ali. Jeroboão disse: fique em minha casa hoje. Ele falou: não posso. Deus mandou que eu fosse embora, que não voltasse pelo mesmo caminho que vim,
e não comesse e não bebesse água nesse local aqui. Olha a ordem de Deus para ele. Porém, naquele lugar havia um velho profeta que induziu o homem de Deus com mentiras para que voltasse e comesse pão em sua casa e dormisse em sua casa. O profeta de Deus acabou aceitando. Não vigiou. Não vigiou. Faltou ele vigiar e dizer, não, se eu recebi uma ordem de Deus, ele não mandou uma segunda ordem. Ele não percebeu que era mentira do velho homem, do velho profeta. Pois é. E às vezes nós caímos nesse engano. Um leão matou o profeta de Deus. E o velho profeta chorou por causa do profeta de Deus. Com certeza eram lágrimas de fingimento, porque já estava morto o profeta. O leão matou o profeta, mas não matou nem o jumento e nem comeu a carne do profeta. E o profeta de Deus se deixou enredar pelos argumentos do velho profeta, ele não vigiou. E a ordem de Deus era: você não vai comer pão e água aqui nesse lugar. Ele não vigiou. Nos dias de Jeremias havia falsos profetas que profetizavam contra a palavra de Deus, combatiam as palavras de Jeremias para agradar o rei. Pagaram com a vida as suas falsas profecias. Jeremias 29, 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os fará diante dos vossos olhos. Eles feriram dentro dos olhos deles. Os ferirá diante dos olhos deles. E é isso que vai acontecer. Eles vão ser mortos pelos babilônicos, porque eles profetizavam contra Jeremias, contra a palavra de Deus. Temos que tomar muito cuidado. Outro exemplo é o profeta Micaías. O rei Acabe pediu ajuda ao rei Josafá de Judá. Josafá foi chamado por Acabe para ajudar na guerra. Acabe tinha profetas que profetizavam coisa de bom, tudo de bom para ele, mas não era verdadeiro. Porém, Josafá perguntou por algum profeta do Senhor. Micaías foi chamado e profetizou contra Acabe. Acabe ouviu os falsos profetas e então morreu na batalha. Se ele tivesse ouvido o profeta de Deus, não teria morrido. Acontecido isso. Mas ele preferiu ouvir os falsos profetas, porque profetizavam tudo de bom. Cuidado! Quando alguém profetiza para você, você vai ficar rico, você vai acontecer isso, né? Cuidado! Nos dias de Jeremias se levantaram muitos falsos profetas que diziam para o povo: não se preocupar, vocês não vão ser deportados, Deus não vai deixar. E Jeremias profetizava o contrário. Ele profetizou a respeito desses profetas. Eles não falavam da parte de Deus. Jeremias 5, 30 e 31. Coisas espantosas e horrendas se ainda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao final disto? Exatamente. Os profetas profetizavam coisas boas. Os sacerdotes usavam os falsos profetas para mandar no povo. E ele pergunta: o que vocês vão fazer depois disso? Porque vocês vão para a Babilônia. Moisés, Jeremias e Ezequiel combateram os falsos profetas, combateram seus ensinos e heresias. Deuteronômio 18, 21 e 22. E se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com sabedoria, com soberba, a falou aquela profetisa. Não tenhas temor dele. Não tenha medo de profecias que vão contra a palavra de Deus. Como você vai saber? Se cumpriu, é de Deus. Se não cumpriu, não é de Deus. Simples então, assim, né? Você já fica de olho no profeta, né? Não tem aquela coisa que você fala, alguém fala algo para você e você fala: será que é verdade isso? Temos sempre que. Mas é porque não tem o Espírito Santo, Miralda. Temos sempre que falar assim: será que é verdade? Peraí. Eu vou orar. Eu vou buscar a palavra de Deus.
Vou buscar o Espírito Santo. No Novo Testamento, vamos ver os falsos profetas no Novo Testamento. Jesus advertiu o anjo de Tiatira. Tiatira era uma igreja da Ásia, que Jesus mandou João escrever uma carta para ela. Nesta igreja havia uma mulher por nome Jezabel, que era uma falsa profetisa, profetizava contra a palavra de Deus. Essa profetisa ensinava e enganava os membros da igreja. Os membros se prostituíram. Não era uma profecia correta. Está lá em Apocalipse 20, Apocalipse 2:20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Será que o pastor de Tiatira, que o anjo que estava em Tiatira, não percebeu que ela estava indo contra a palavra de Deus? Ela induzia a prostituição, a comer coisas de ídolos, ao erro. Induzia o erro, e eles aceitavam. Foi aceito. Jesus está chamando a atenção dele. Nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. É o nosso tempo agora. Nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Será o tempo do engano. Mateus 24, 11 e 12. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Miravi, nós estamos vivendo um tempo de iniquidade. Falta de amor, falta de moral, falta de caráter. É corrupção, todo dia se vê notícia de corrupção. E pessoas que não se deveriam corromper, não vou nem citar aqui. Essa semana passada aconteceram 2 exemplos de 2 igrejas diferentes. Meu Deus. Que coisa, né, Té? O amor de muitos esfriar. Mas o nosso amor não vai esfriar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Neste tempo, o Espírito do Anticristo já estará operando grandemente. Fará muitos sinais e prodígios. Os falsos profetas farão sinais mentirosos com engano e injustiça. Mateus 24, 24 e 25. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Quem falou isso? Jesus. Ele está dizendo, para vocês, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos cristos, com os falsos profetas, com os falsos doutores. É ele que está dizendo. No tópico 3, devemos julgar as profecias. Nós temos esse direito. Sempre que eu escuto algo na igreja ou que alguém fala, eu passo na peneira. Exatamente, passa uma peneira, exatamente. E só vou reter o bem. Por que eu posso fazer isso? Porque o Espírito Santo está comigo, não é? Amém. E ele vai me revelar o certo. Por quê? Porque eu estudei a palavra de Deus, eu conheço a verdade. Quem não estuda a palavra de Deus corre o risco de ser enganado. Por isso é que a gente tem que examinar as escrituras, para a gente saber o que é certo e o que é errado, para que ninguém nos engane. Mesmo que venha uma profecia, já aconteceu conosco, você sabe. Quantas vezes eu assisti cultos em algumas igrejas, e aí vinha aquela palavra e eu dizia, não, isso não é de Deus. Porque se fosse de Deus, estaria escrito na palavra dele. Amém. Amém? Primeiro item, Deus quer que a sua igreja seja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja de Corinto tinha todos os dons. E isso é para nós também. Mostrou a eles e para nós também que ali não faltava nenhum dos dons espirituais. 1 Coríntios 1:7. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para eles não faltava nenhum dom. Nós também devemos buscar todos os dons em nossa igreja local. Esse é o conselho de Paulo para nós. Há uns 3 ou 4 anos, um pouco mais, um pouco menos, tivemos umas aulas sobre dons espirituais. Meu Deus, que aulas maravilhosas. Eu amo a escola dominical. Esse é o conselho de Paulo para nós, que busquemos os dons do Espírito Santo, principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Eu não sou profeta, mas já algumas vezes Deus usou o Telmo para dizer não faça ou ele faça. Usa, pastor. Usa mesmo. Basta que a gente se coloque na palavra, de acordo com a palavra de Deus. Amém. No item 2, o despertamento renova os dons.
Quando há um despertamento na igreja, nós tivemos um despertamento na igreja por volta de 1500, mais ou menos, que foi ali que começou, houve uma cisão, né? Quando Deus renova, é quando Deus renova os dons espirituais, o dom de línguas e o dom de profecia, principalmente. Então a igreja precisa estar bem doutrinada para saber usar os dons espirituais. Porque, minha novinha, se eu falo dom de línguas, não é para engrandecer a mim, é para engrandecer a igreja. Se eu tenho o dom de profecia, é para engrandecer a igreja. Os dons são para aquilo que for útil na obra de Deus. A igreja também precisa saber usar esses dons espirituais. A igreja precisa estar pronta para julgar as profecias, conforme nos ensina a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retém o bem. É para examinar, vamos passar uma peneira. Uma peneirada. Se é de acordo com a vontade de Deus, é verdade. Se não, é mentira. Se não está na palavra de Deus. A igreja tem de examinar toda a mensagem profética. É isso que nos ensina o apóstolo Paulo. Nós temos o direito de julgar as profecias e ver se estão de acordo com a palavra de Deus. Fujamos das falsas profecias dos falsos profetas. No tópico 4, por que devemos julgar as profecias? Primeiro item, porque a palavra de Deus nos manda fazer isso. Exatamente. A palavra de Deus diz, examinai e vede se é meu ou não. Exatamente. Sim, devemos julgar as profecias que nos são dadas. A palavra de Deus nos permite fazer isso. Ela nos incentiva a fazer isso. 1 Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Exatamente. Já aconteceu conosco alguma vez? Já, muitas. Muitas vezes. O Espírito Santo falar essa mensagem, então, tudo que está falando aí não é meu. No item 2, por que os que profetizam são sujeitos a falhas? Vamos estudar isso aqui. A mensagem pode não ser. Principalmente pode se ele já souber de antemão, né, o que está acontecendo. Exatamente. Primeiro, a mensagem pode ser de Deus, mas quem tem o dom de profecia pode estar sem o fruto do Espírito. Então, ele meio que embaralha as coisas. Pode ser que a mensagem seja prejudicada por quem a trouxe. O que profetiza precisa ter amor. Esse é o mandamento de Jesus, amor. 1 Coríntios 13, 1 e 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. De nada adiantaria. Sem amor, nós não somos nada. Esse é o mandamento de Jesus, amor a Deus e amor ao próximo. No item 3, porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Quando o que profetiza conhece o problema, para ele está profetizando, pode induzir o profeta a falar de si mesmo. Nós fomos uma vez na casa de um irmão que tinha o dom de profecia. E ele perguntou, o que vamos orar? Eu falei, irmão, vamos orar, mas eu não posso falar. E aí Deus usou ele. Foi tremendo. E Deus falou, vai, porque é da minha vontade. A gente estava querendo ir para Curitiba, né? Exatamente. E quando Deus falou aquilo, acabou, porque o irmão não sabia nada sobre a nossa vida, nem o que a gente ia fazer. E a profecia, sim, cumpriu perfeitamente. Muito bem. Bom seria que quem você vai consultar, você não precisa consultar profetas, mas se o irmão chegar em sua casa, é bom que ele não saiba do que ele está profetizando. Isso pode alterar a mensagem que Deus mandou. Pode influenciar o conteúdo da mensagem. A mensagem pode acabar sendo um produto de opinião de quem traz a mensagem. De quem traz. Exatamente. Podemos ver o exemplo do profeta Natan. Deu uma mensagem a Davi sobre a construção do templo e era uma mensagem de Natan, não era de Deus. 2 Samuel 7, 2 e 3. Disse o rei ao profeta Natan, eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas.
E disse Natã ao rei: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. É uma profecia de Deus? Acho que não. Não, porque o próprio Deus falou depois: você não vai construir o templo, você derramou sangue. Então era uma profecia de Natã. Mas naquela mesma noite, Deus falou a Natã para levar a profecia a Davi. Volta lá, né? Volta lá e leva a Fala minha mensagem. É. Exatamente. 2 Samuel 7, 4 e 5. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Não vai edificar. É isso que fala. E isso aconteceu. Davi não edificou a casa. Precisa tomar cuidado. Porque ele era um rei muito guerreiro, de muita luta, Exatamente. de muitas, né? Derramou muito sangue, né? Sim. Deus é bom, Miralvinha. O tempo todo. Amém. No item 4, existe a possibilidade da mensagem não ser de Deus. Pode ser que o profeta, ou quem está trazendo a mensagem, esteja sendo influenciado por um espírito maligno. Ou por aquilo que vê, né? Por aquilo que vê, um espírito disseminador de mentiras. Podemos ver isso no livro de Reis, quando Acabe, rei de Israel, vai à luta, acompanhado de Jeosafá, rei de Judá. Falamos lá atrás sobre isso, agora vamos ver como houve a mentira para enganar Acabe. 1 Reis 22, do 19 ao 22. Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: como que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Saia e faça assim. O espírito maligno se ofereceu, eu vou lá, hein? E Deus permitiu. Deus permitiu. E ele induziu Acabe, que morreu lá em Ramote e Gileade. Porque a profecia é: não vai para lá porque tu vai morrer. Exatamente. Mas ele queria aceitar aquilo que o ego dele queria, né? Exatamente. No tópico 5, como devemos julgar as profecias? Examinando as Escrituras. Isso. Como é que examina as Escrituras? Lendo a palavra de Deus. Estudando a palavra de Deus. E perguntando: Deus, é isso mesmo que tu tem para a minha vida? Pergunta para o Espírito Santo: é isso mesmo, Espírito Santo? E fique Ele vai em silêncio. Responder. 15 segundos, 20 segundos, a resposta vem. Aprenda a escutar o Espírito Santo. Porque ele fala com a gente. É isso que nós trabalhamos. Uma profecia nunca pode estar em desacordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo. A palavra de Deus é o norte. Se a profecia está fora da palavra de Deus, não é verdadeira. Uma mensagem que esteja em conflito com a palavra de Deus, não importa quem a transmite, um homem, um ministro, ou mesmo um anjo, deve ser rejeitada e reprovada. É anátema. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema. É isso aí. Não importa quem é, nem que seja um anjo. Eu volto a dizer, se você conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você não vai ser enganado. Amém. Como é que faz para conhecer a palavra de Deus? Lendo e estudando. Amém. Porque mesmo que eu não saiba onde está escrito, mas vai estar gravada aqui na minha cabeça. Exatamente. Outro item 2, através do dom de discernimento de espírito. É um dom espiritual. Devemos buscar o dom de discernimento. Ele é muito importante para nós. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Se a profecia é inspirada por Deus, o que tem o dom de discernimento, logo a reconhece. Pois todo que anda na luz, como Jesus na luz está, reconhece a luz. Muito bem. 1 João 1,5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos,
que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Exatamente. Se você está na luz, você discerne os espíritos. Desta forma, não há engano nem confusão. Ninguém te engana. Ninguém engana. O inimigo, ele sempre passa o dia maquinando para nos enganar. Principalmente com falsas Eu não sei profecias. se você faz isso, mas eu faço. Quando eu estou no culto, seja lá em que igreja for, eu sempre estou examinando a palavra que vem para ver se é verdade ou se é mentira. Exatamente. E como se eu vou saber? Repito, só conhecendo a palavra de Deus. Claro, lógico. No item 3, a profecia se conhece pelo seu sabor. Nós, os salvos, temos de conhecer a forma de como o Espírito Santo nos fala. Esse Espírito Santo que fala em nossos corações, é demais, meu Quando amigo. Deus usou o irmão e disse, vai, porque é da tua vontade, da minha vontade, nós fomos lá para Curitiba e nós vimos Deus virar a nossa vida aos 180 graus. Mudou completamente. Fizemos faculdade de teologia. Eu estudei, me formei. Foi bênção na obra de Deus e está sendo até hoje. Trabalhei muito na igreja em Curitiba, na escola dominical, junto com o pastor Eliseu dos Passos. Nas congregações, né? Nas congregações. E na parte secular, nossa, crescemos demais. Me lembro de um dia que nós saímos de uma determinada congregação. Por quê? Porque a profecia que estava sendo falada lá, estava sendo pregada lá, não era de Deus. Eu estava de um lado da igreja, o Telmo do outro, porque naquela época sentavam separados, né? E, de repente, eu olhei para o Telmo olhou para mim e nós saímos juntos, porque aquilo não era de Deus. E eu perguntei, o Espírito Santo falou com você? Falou. Pois é, exatamente. Nós, os salmos, temos de conhecer o Espírito Santo, temos de estar acostumados a ouvir essa voz tão suave. Suave, não precisa gritar. Não tem engano. Não tem engano. Quando o Espírito Santo fala ao teu ouvido, não tem engano. Nós temos de ter sentidos treinados, exercitados para discernir entre o bem e o mal. Hebreus 5, 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Olha só, você é menino na fé ou você já cresceu na fé porque você estudou a palavra de Deus? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Às vezes a tentação vem, parece tão boa, o inimigo justifica coisas injustificáveis. Conclusão. Quando as profecias são provadas, o conceito e as considerações dos dons espirituais são conservados. Assim, a sã doutrina é preservada dos erros humanos. O Espírito Santo tem a liberdade de usar os seus servos conforme a sua vontade. Deixa o Espírito Santo usar você. Quando discernimos as profecias, ficamos em condição de corrigir e doutrinar quem usou erradamente o dom de profecia. Você pode corrigi-lo. Assim, quem profetizou dará lugar ao Espírito Santo para usar o dom de modo correto. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus quer nos dar por meio da profecia. Ficamos com o bom e rejeitamos o mal. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retém o bem. Já falamos esse versículo várias vezes hoje, mas ele é muito importante. Tem que frisar isso. Tem que frisar. Não despreze as profecias. Examine tudo e retenha o bem. Nós vamos orar para terminar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta lição que o Senhor nos permitiu fazer. Espírito Santo, que essa lição possa ter a função para a qual o Senhor nos mandou gravar. Abençoa, Senhor, as pessoas que vão assistir para que possam entender a tua vontade, Pai. Fala ao coração de cada uma, Senhor, que vai ouvir essa mensagem. Senhor, eu te louvo e te agradeço por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus, é que oramos. Amém. Amém.